Semanário número 24, começando nesta semana turbulenta, atribulada, movimentada, Claudemir Pereira. Aliás, Claudemir, eu não sei de cabeça nenhum jogador com a camisa 24. Tu lembra de algum? Sabe que a camisa 24, eu conheço um, que é era do Corinthians, esqueci, é um argentino. Tinha o número 24 e inclusive houve uma certa turbulência. O pessoal do machismo é um problema sério. Por causa do número 24 no jogo do E ele tá. O engraçado é que ele saiu do Corinthians, foi para outro time e continua com o mesmo número. Mas eu esqueci o nome do cara. Mas enfim, acontece que o número 24 é uma versão recente. É aquilo que nós já falamos semana passada. Sim. Na verdade, era de 1 a 22, no máximo 23. Sim, por causa do limite de inscrições, né? E aí não tinha essa obrigatoriedade de manutenção do número. Então, por isso que o cara era 22 um dia. Quem era reserva, né? Quem não era reserva. Porque os 11, o número não era... Até um tempo atrás aqui no Brasil, pouco tempo atrás aqui no Brasil, tu podia botar de 1 a 11, se no outro jogo o outro jogador ia entrar, ele entrava com a 2, entrava com a 4. Tu é o responsável por essa mudança. Eu? Sim, senhor. Tu e todos os marqueteiros. Não, eu não sou marqueteiro, eu sou jornalista. Não, mas tu também faz marketing, eu sei. Não, mas por esporte. Eu faço por esporte, não, eu faço por necessidade. Tu faz por esporte, eu faço por necessidade. Cada um com suas... É cada bobagem que a gente fala. Mas enfim, os marqueteiros, isso claro que tudo é uma invenção que veio da Europa, né? O cara das Europa. Os caras só não trazem os campos de futebol de lá. E o futebol também. Não, a qualidade do futebol não vem também, né? Vem só algumas ideias. Por exemplo, a manutenção dos números se dá exatamente para facilitar a venda de camisetas. Sim. Então, assim, o Gabigol, por exemplo, que fez uma cagada lá, e os caras tiveram que tirar lá o número, como punição, tiraram o número 10 da camiseta dele, ele era vendido as camisetas com o número 10 dele. Sim. E assim por diante, nome, número e tal. Então, essa é a explicação para a não mudança do número. Por exemplo, Ferreirinha era... O Ferreirinha. Foi lembrar do Ferreirinha. Ai. Ele sai do Grêmio e começa a jogar. Mas, enfim. Acontece. É outro jogo. Acontece. Ele, quando renovou um contrato aí, ele ganhou o número 10 da camiseta. Aí ele saiu do clube. E aí, quem vai ser o número 10? Óbvio, o Cristaldo, que é o armador. Mas não é por isso que ele tem o número 10, é para facilitar a venda de camiseta. Então, ao invés de estar... Aliás, essa questão aí... Então, não, só para voltando aí, nós estamos no semanário 24, isso. E número 24 não tem no clube de futebol, nós vamos ter que achar outro pretexto para falar dos números. Porque agora vai começar os números a aumentarem e a gente não vai ter tanta camisa assim, né? 25 é a melhor idade, por exemplo. Não, 25 não, a melhor idade é 40. Os caras dizem que a melhor idade é 60. A melhor idade é 40, Claudemir Pereira. Com certeza. Mas por que tu acha isso? Mas eu me lembro do que eu fazia com 40. Entendi. E o que eu não faço alguns anos depois. Entendi. É que chega. Eu acho isso uma idade que tu consegue fazer quase tudo que tu fazia com 20 e poucos, mas tem coisa que tu não precisa fazer mais. Exatamente. É uma boa, gostei dessa, Cláudio. 40 é a melhor idade. Vem com essa frescura. Gostei dessa. Cara, passou de 60 ou 50, ou 60, sei lá, qualquer critério cada um, muda toda hora. Mas os mais velhos chamam da melhor idade. Mas os mais velhos não têm a melhor idade é os 40. Entre os 35 e os 45, para ser mais preciso. Se quiser ser mais elástico, dos 35 aos 45. Tá bom. Eu, inclusive, casei nessa época aí. Nesse intervalo. Muito bem, eu gostei da teoria. Claudemir, hoje o programa vai ser, todo o programa, né, você que está nos assistindo pela primeira vez, só para entender, vou dar contexto, todo o semanário, no finalzinho do semanário, principalmente agora que a corrida eleitoral tá, né, acirrando aí, a gente tem, além das pautas, uma pitadinha de política no final do programa. Hoje tem tanto assunto, Claudemir, mas tanto assunto, e assunto assim, relevante, que o programa inteiro vai ser uma pitadinha de política, tá bom? Tu tem certeza? Só no finalzinho ali tem uma outra pauta. Vai correr. Tu quer começar pela pauta que não é de política ou vamos direto e a gente vai... Tu sabe. Então tá. Então vamos começar pela política já, porque eu tô ansioso para ver.
Porque é muita coisa. É muita coisa. Olha aqui, ó. Beto Fantinel anunciou no último sábado, um dia depois, no domingo. No final 5 da tarde. Custava ele pegar e fazer na sexta-feira para dar tempo de sair no semanário, da semana passada, Claudemir. Poxa, o Beto Fantinel não está assistindo o semanário. Não tá, já entregou. Mas hoje nós vamos dar um jeito dele. Então, nem assim, que esteja falando mal dele. No domingo passado... Começamos a falar mal de ti, Beto, só para tu poder ver o programa. Betinho, por favor, né? Vamos começar a ficar ligado aqui no semanário. Bota um daqueles Raspone que não fazem nada. A ver. Já começou mal. Não é assim que você cativa a audiência. Não é verdade. Mas olha aqui. Não é verdade. Tem Raspones que trabalham muito. Tem. Mas tem alguns que não fazem nada. Aqueles ficam feito mosca varejeira ao redor dos caras. É que tem muito Aspone que faz muito na época da eleição. Não, tudo bem. Aí trabalha. Não, eu não estou defendendo isso também. Não sou eu que pago o salário dele. Isso é o que eles justificam. Sou eu que pago o salário. Somos nós, exatamente. Mas enfim. Somos nós. Mas enfim. Bota um desses caras aí assistir, porque eu vou começar a falar mal de ti todo o programa. Se a gente precisar fazer isso para garantir a tua audiência, Beto, a gente faz. Não vai fazer. Beto Fantinel, do MDB, desistiu no último domingo da corrida eleitoral. Explicou ali no Instagram que a circunstância do Estado foi determinante, que ele tinha feito um compromisso com a cidade, mas que, né, mais ou menos assim, que o compromisso dele também é com o Estado e tal, e abriu mão de ser candidato ao prefeito de Santa Maria. E aí fica uma pergunta: qual será, né, o destino do MDB nesse pleito? Que já tem resposta, inclusive, eu estou perguntando porque eu quero contar para vocês que não sabem ainda. Tu sabe que, agora, sério, muito sério, embora tudo que eu falei aqui é sério, posso falar de uma forma brincalhona, mas é sério. Não me venhas que eu embrabeço. Mas assim, vamos explicar como é que funciona o programa. O Guilherme faz a pauta e eu de vez em quando dou um espetáculo na pauta, mas quem faz a pauta é o Guilherme. Então hoje eu ia sugerir que em algum momento do programa a gente falasse sobre aqueles caras que estavam tão loucos de achar uma desculpa, cair fora. Beto Fantinel te inspirou. Não, eu até pensei nisso antes do Beto Fantinel. Porque tem uns aí que gostariam de cair fora e não acham um jeito. Estão tão comprometidos com a sua própria candidatura publicamente que não tem como escapar. Mas se pudesse, se enfiava embaixo de um pé de tuna para não concorrer. Eu vou poupar vocês dos nomes, mas vocês observem aí quem está fora do noticiário e tal, ou quem está pouco no noticiário e que está sendo suplantado pelas candidaturas, digamos assim, favoritas mais ou menos óbvias, e alguns oportunistas de plantão e tal, que também tem, mas tirando esses, tem pelo menos uns 3 ou 4 caras que gostariam, se eu pudesse. Por quê? Era o que eu ia sugerir. Eu ia sugerir. Agora eu vou sofisticar. Porque os caras precisam achar um problema igual ao do Beto. Não é que o Beto não quisesse ser candidato. É uma categoria diferente. Porque ele tem um partido forte atrás de si. Mas também tem, digamos assim, uma dificuldade. Porque como partido grande e que quer ser protagonista, precisava de uma aliança forte. Investiu muito o MDB numa aliança com o PP, que é um partido que perdeu 3 vereadores, é verdade, mas continua se mantendo como o segundo mais importante, o terceiro mais importante da cidade em número de filiados. E tem uma história na cidade que faz com que muita gente não saia do PP. Quem saiu do PP? Quem saiu do PP são gente jovem ou na idade ou na trajetória, com exceção da Anita Costa Weber, que tem uma trajetória desde os tempos da Arena. Os outros que saíram não, são mais chegados de pouco tempo. O próprio João Ricardo Vargas, que saiu do PP, ele já tinha sido do PSDB antes. Né? Claudemir não tem boa memória. E como tem boa memória, esse já é outro assunto lá do Jader Marretório, que foi com o candidato. Não, agora no 4º, 5º partido. Segura que daqui a pouquinho a gente vai falar. Por etapa. Vamos então, por partes, como diria o tio Jack. Jack Daniels? Jack o estripador. Então,
Não estou dizendo que o Beto Fantinel gostaria de achar uma desculpa para cair fora. A partir do momento que descobriu que estava perdendo o PP. Então tem imbricações, imbricação é uma palavra bonita. Oh, gostei. Tem imbricações que acontecem na política e que levam a determinadas decisões. Por exemplo, o PP, de repente, aparou arestas com o PSDB, decorrentes ainda da disputa passada, não nos esqueçamos. O PSDB e o PP foram adversários do segundo turno da eleição passada. E aparou aresta, algumas eram bem fortes, por exemplo, descobriram, e aí inclusive disseram assim, bom, peraí, mas nós não vamos apoiar, não é o Pozobon, nós vamos apoiar o Rodrigo Décio, com quem eles têm identidade. Estou falando do ponto de vista do PP. E aí começou a se voltar para o PP, que tem o PP para o PSDB, com quem tem mais identidade do que com o próprio MDB, na visão do PP. Além da questão eleitoral propriamente dita, né? Afinal de contas, o governo tem máquina, o governo tem estrutura, o governo tem dinheiro, não estou dizendo que é dinheiro público que vai ser usado para isso, estou dizendo que tem força motriz, tem militância. Pô, são 200 CCs no mínimo que vão fazer campanha, no horário inverso ao normal, espera-se. Né? E é o que vai acontecer mesmo, porque a lei está aí para prevenir abusos. Mas, enfim, por razões que ainda nós vamos descobrir, o PP começou a se voltar para o PSDB, trabalho muito importante de algumas pessoas. Eu não vou citar porque eu estou citando a coluna no final de semana no Diário. Então, se quiserem, vão lá ler, que eu digo lá o nome de duas pessoas, para não criar problema, eu digo 2 articuladores de cada lado. Como é? Tem mais gente e tal, mas vamos ficar assim, porque tá bom. Podemos esquecer algum e tal. Vamos deixar claro que tem esses 2 de um lado. Mas, enfim, vocês leiam no jornal que vai estar lá. De todo modo, ao sentir que perdeu o PP, perdeu boa parte da tração da campanha, da pré-campanha do Beto Fantinel. Estava muito escorada nesse detalhe, que não é tão detalhe. Com isso, ele já perdeu um pedaço do pé. Arrefeceu. E aí tem essa questão de fato que existe. Ele é secretário de Desenvolvimento Social num momento muito peculiar da história do Rio Grande do Sul. Não faltaria quem dissesse que o cara fugiu do trabalho. Mas tu tirou da minha boca aqui, eu estava abrindo a boca para falar. Né? Porque assim como vai ter gente que vai dizer que ele fugiu da raia, não se candidatou e tal, que aproveitou a ocasião, que está usando as enchentes como uma desculpa para não concorrer. Vai ter gente que, se ele saísse, se licenciasse do cargo para concorrer, iria dizer que ele agiu em interesse próprio, né? Que fugiu, né, Mas enfim, houve uma se eximou das responsabilidades de secretário para pensar no interesse próprio dele de ser candidato. Eu desconfio que eu não estava mais tão afim de ser candidato. Desconfio. Sim. Ele jamais vai dizer... Não, nunca. Ele jamais vai confessar isso. Mas eu estou dizendo, como ele não vai confessar, eu tenho o direito de desconfiar. Mas também não iria fugir, se fosse o caso. É que ímpeto e vontade é um negócio que dá e passa. E eu não estou falando isso do sentido pejorativo, não. Às vezes tu tá muito... Deixa eu anotar aqui, como é que é? Ímpeto e vontade é um negócio que dá e passa. Né? Tipo gripe. Mais ou menos. Dengue tem um ciclo. Porque, mas vamos lá, pensa assim. Pensa assim comigo. Ó. Imagina o cara, ele estava empolgado com a ideia de ser candidato a prefeito, né? Bom partido, com idade legal, tudo certinho. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Passa. Eu vou usar essa expressão, ímpeto e vontade, dar e passe, vou acreditar, mas porque não sei se foi ele que inventou, não sei se ele é tão inteligente assim, mas como ele foi o primeiro cara a me dizer, eu acredito a ele. É como o debulhador de milho. O primeiro cara que me falou, é um cara brilhante, meu querido amigo que já falecido, Beto São Pedro, disse: Claudemir, depois do debulhador de milho, tudo é possível. Eu não sei, desconfio que não foi ele que inventou, mas como foi ele que me disse pela primeira vez, é a ele que eu acredito. E eu acreditaria a ti. Então, olha, até onde eu sei, eu inventei agora essa, mas não vou afirmar. Dá e passa. Dá e passa. Gostei. Porque aí pensa assim, não, mas aí ele estava empolgado com a ideia de ser candidato, já era pré-candidato a prefeito, já tinha dado entrevistas, já estava no clima. Vem um
um negócio, um cataclisma desses no Estado. O cara é secretário de Desenvolvimento Social. Começou a rodar o Estado junto com o governador ou sozinho com a equipe dele e ver tudo que está acontecendo. A vontade de ser prefeito pode muito bem ter passado, sim, né? De ser candidato, pensar, pô, não, tô sem clima agora para sair, para fazer campanha, para pedir voto, sendo que as pessoas não têm onde morar, né? E é a pasta ligada diretamente a ele. Então eu acredito sim que ele possa ter perdido e não vejo problema nenhum dele ter perdido a vontade. Acho também que havia uma certa descompasso, não sei se é a palavra exata, mas é entre a sua vontade e a realidade. Sim. Que começou a se impor. Quando eu falo da realidade, não é da tragédia, estou falando da política mesmo. Com a perda do PP. Sim. Que se concretizou 2 dias antes dele anunciar que estava fora. 2 dias antes? Quarta ou quinta, não me lembro. Agora já não me lembro mais, mas foi quarta ou quinta. Não, foi depois até. Já se sabia, só sim, internamente se sabia. Formalizou depois. Mas, enfim, já sabia. E aí, isso aí foi a fome com a vontade de comer, com a perdão da expressão. Então, juntou já a dificuldade política, a necessidade de estar junto com a população, e aí está feito o caldo aquele que o Orquestra do Local vão me mandar desse troço aqui. E é isso que aconteceu. E deixou o MDB, ainda que com justificadas razões, com... Como é que diz do pincel? Com o pincel na mão. Pincel na mão, exatamente. Eu não sei, até hoje não entendi essa expressão, tá? A que ela se refere. Eu acho que é quando tu cai da escada e fica com o pincel na mão. Tá com a bunda no chão, tá. Deve ser por aí. Por aí. Pincel de brochura, né? Sim. Brochura não entende aquela outra coisa. Que é aquilo que acontece na melhor idade oficial. Sim, porque como é que vai ser? Bom, deixa pra lá que o assunto era outro. Vamos continuar. Vamos continuar aqui na política. Deixa a melhor idade pra lá. E então deixou o MDB agarrado no pincel. Por quê? Porque é indiscutível que, seja lá quem for o candidato, será a regra 13. E o candidato deverá ser mesmo Magali Marques da Rocha, que é uma mulher que tem história, que já foi candidata a vice-prefeita em 2016 ou 2020? 2016, quando o MDB se coligou com o PSB. Ah, sim. Era vice de Fabiano Pereira, isso. Aliás, o MDB tem colecionado vices. Agora foi vice em 2000, um partido que é protagonista na cidade virou vice em 2016, vice em 2020, do Sérgio Sequim, lembre-se. E agora seria protagonista e aí deu tudo que deu. Poderá ser de novo, porque aí eu lembro um negócio que eu escrevi há 40 dias. 40 dias? 40 dias. Eu sou um premonitório. Supositório. Não, futurologista. Não, na verdade sou um observador das coisas, né? Vamos puxar braço do braço, já que ninguém me gava. Eu escrevi sobre a possibilidade de estar todo mundo junto no mesmo barco. Ah, sim. 10º, todo mundo inteiro, né? Todo mundo que não é da destra, como eu chamo. Da direita. Todo mundo que não é PP, que não é PL. Agora, aliás, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da destra aí, porque né? Que não é PL. Tem umas incoerências acontecendo aí. E Novo, que não é dessas três aí, muita semelhança, muita unidade. São muito parecidos. E eu não duvido, Eudó, que o MDB ainda abra a mão disso. Claro que eles não vão dizer isso agora, vão dizer isso lá no finzinho, o que talvez seja um erro, porque sabe que a nave anda, né? A nave vai. E aí, mas eu escrevi há 40 dias sobre a possibilidade essa de Beto Fantinal abrir mão em favor de Rodrigo Décimo e do PP. Seria uma... Só que naquela época, veja só, eu também dizia, escrevia, agora vou puxar para o seu Zé não gava, o Zeca, né? Aqui, ó, acho que faz uns 2 meses que eu falei que estava tudo se encaminhando para o vice, olha, vê como é que é.
Ai, meu Deus. Vamos, faço isso há 40 anos. Vamos avançar na pauta, então? Tu vai falar do que eu estou pensando agora? Não sei, vou ver. Não, então fala. Não, fala que eu digo se era isso. Tu disse que tu estava pensando. Não, vai lá que daí eu te digo sim. Daí eu mudo a pauta. Acho que uns 2, 3 meses o cenário apontava uma candidatura solitária do PSDB. Uhum. Por quê? Porque o PL, então, na época com o Falck, né? Falck e tal. Para possíveis aliados à direita, o PP namorando o MDB e tal, ou então a candidatura própria, eu dizia que se a candidatura fosse solita, fosse pura, como se diz, pura não existe, mas do ponto de vista só do PSDB, uma chapa única, o nome mais cotado para ser vice do Rodrigo Décio seria exatamente a secretária Lúcia Madruga. Agora eu tenho certeza que será a Lúcia Madruga, só que ela não está mais no PSDB, ela se filiou ao PP e consolida a coligação. Fiquei sabendo que ela tem histórico do PP e tal, ela não é uma aventureira, longe disso, é uma pessoa de maior qualidade política e pessoal. Então, veja só. Era disso que tu achava? Era essa segunda pauta, nossa segunda pauta de política aqui. Já quantos minutos nós estamos? Não sei. 20 e pouquinhos a gente está. Aqui, ó. Temos muito espaço para o meu amigo Beto. Lúcia Madruga, confirmada então como vice do Rodrigo Décio. Lúcia Madruga está confirmado. Tá, então tá, que bom, porque eu tinha... Formalmente não. Formalmente não, mas eu tenho informações privilegiadas, ela não ia confirmadíssimas. Ela não ia ser de graça da secretaria. Que eu, inclusive, o problema do semanário ser semanal é que eu estava com a informação já guardada antes de sair, que ela ia se licenciar. Então, assim, seria mais bombástico a gente ter dado a informação antes, né? Ele disse, olha, tenho confirmação aqui de que será a Lúcia Madruga a vice de Rodrigo Décio. Mas, no momento que ela se licenciou e se filiou ao PP, isso ficou mais óbvio ainda. Filiou-se ao PP, tudo para... Aliás, a história se repete, não como farsa necessariamente, né? Antes que os caras complementem dizendo que se repete como farsa, já está dizendo que não necessariamente. Sim. Em 2020, o Rodrigo Décio não tinha partido nenhum. Uhum. Foi filiado ao PSL exatamente para ser vice. E para ter um outro partido junto. Não estou dizendo que foi a mesma coisa, mas foi a mesma coisa. Não quer dizer que seja igual, mas é igual. É igual, né? Exatamente. Bem parecido. A situação bem parecida. E a Lúcia Madruga, para quem não sabe, ex-secretária, agora licenciou-se para concorrer, ex-secretária de Educação do governo Jorge Pozzobon, né? O governo Jorge Pozzobon tem sérios problemas com os professores municipais. Exato. Mas, curiosamente, o problema é econômico, não tem exatamente a ver com a gestão da educação, que era uma responsabilidade da Lúcia Madruga. Perfeito. Então, tem que separar isso aí, porque senão... É exatamente isso. E a encrenca é legítima, e os professores, cá entre nós, têm lá suas razões. Mas, enfim. Então é isso. A ex-secretária de Educação do município licenciou-se, filiou-se ao PP e muito provavelmente, não vou afirmar... É que a convenção é só em julho, né? 98,5% de chance que será, então... Não, será ela. A vice. A menos que uma coisa extraordinária aconteça. Se não houver nada extraordinário, é ela. Eu não vou falar a fonte, óbvio que eu não vou, até porque se eu falar, a fonte seca, né, Claudemir? Então assim, mas eu tenho uma fonte muito boa e que inclusive me senti lisonjeado, sabe por quê? Porque ele me procurou para me contar. Não foi uma fofoca. Tem um negócio para te falar, dizer lá no semanário. Lá no semanário. E eu não, então me passa aí que vamos dizer. E é quente, a fonte é quente, então. Mas... Enfim, a Lúcia Madruga mesmo, candidata a vice. Isso aí. E com o que nós temos 2 chapas prontas. Isso. Exatamente, 2 chapas prontas, né? Prontas com o prefeito. E estou certo em dizer que uma chapa de esquerda, uma de centro, prontas? E aí a de direita, a destra ainda não está? Eu diria que é de centro-direita. Centro-direita. Porque reúne ali
Claro, o PSB faz tempo que não é mais de esquerda, né? Não em Santa Maria. Sim. Né? Já foi. Até, historicamente, se alinhava mais com o PT do que com outro partido, mas dessa vez está se encaminhando. Inclusive já faz parte, o Cláudio Rossado já faz parte da base do governo na Câmara. Né? Mas, enfim, então já tem, eu diria assim, que a chapa de centro, chapa governista, vamos colocar assim, ela tem o PSDB, o PP, o PSD, o PSB e o Republicanos, que já é aliado de primeira hora, tem 2 vereadores e tal, já foi, já é, e que teve na última eleição, que coisa mais louca essa tal de política. Você lembra, já te contei aqui que eu tive um tio comunista. Mesmo? Eu chamava ele de último comunista. Ah, verdade, já contou. O tio Garibaldi. O tio Garibaldi já chegava lá em Erechim e ele devorava um pouquinho, até que ele estava no padrão. E daí, Chico, que é o meu apelido familiar? E as políticas, como é que vão? Pois é, agora não sei porque eu chamei o tio Garibaldi, invoquei o tio Garibaldi por causa veja como é a política, tu tá lá. Coisa assim, as políticas são muito engraçadas, assim que dá vontade de rir. Mas não dá para rir porque a política é uma coisa muito séria. E eu vou repetir aqui um negócio que o Candinho sempre disse. Candinho Antônio Cândido Ribeiro. Antônio Cândido Ribeiro, saudoso, um beijo, Candinho. Não deve ser não sei a coisa dele, mas como foi o primeiro que me disse, eu acredito a ele. Não existe solução fora da política. Não adianta. Boa. Pode falar mal dos políticos à vontade, mas sem eles vocês não vão ter solução para lá. Mesmo no regime autoritário, viu? Isso ele não disse, isso é o que eu estou complementando. Eu lembro que eu vivi o regime autoritário. E a política desempenhava um papel fundamental, tanto à esquerda quanto à direita. Com classe, à esquerda, à direita, à esquerda, à direita. Tanto um quanto essa nossa língua portuguesa, ela prega cada peça, né? É uma coisa fantástica, enganadora. Prega cada peça. A minha filha agora está se alfabetizando, né? E aí ela lê as palavrinhas ali e tal, e aí ela lê com o C com som DS e tal, daí aí é uma loucura para uma criança, imagina, que num dia ela lê casa, e aí ela fala, é Sasa, pai, que está escrito ali? Não é Sasa, minha filha, é casa. Aí outro dia ela lê Cessa. É Quessa, pai, que está escrito ali? Não, minha filha, é Cessa. E tudo começa com C, né? A nossa língua. Então, quem sabe não aprende inglês. Minha filha, eu digo, tem coisa que o pai não quer te ensinar para não atrapalhar o que a professora está te ensinando, mas é complicado. A nossa língua prega muita peça. Então, tem esses probleminhas aí, mas a chapa governista tenta ampliar. Porque agora, daqui a um pouco, vai sobrar só os pequenos. Esse é um problema para o MDB, sabe? Que os principais atores já estão escolhidos, já estão nada. Aí o MDB vai ter que decidir. Ou vai sozinho, praticamente sozinho, só com alguns partidos nanicos ali que se aliarem, que entender que vão para o mesmo lado, ou desmancha e se agarra e faz uma frente única ali, não é bem única, né? Com o PP e com... Frente única não é uma roupa? Aquela assim, né? Que deixa as costas desnudas. Nunca usei nenhuma. Também, mas não descarta. Não deve ser muito agradável. Não descarta, porque você sabe. E aí, ou faz essa frente única aí, vai com PSDB e PP. Não, não única, tem muito, né? Não tem única. Isso, porque ainda tem mais... A destra que ele estava falando aí. E tem mais Partido Novo também, né? Que faz parte vai ser pauta agora, a próxima pauta tá então, dentro. Está fechado aí o esquema com Rodrigo Décimo e Lúcia Madruga, uma boa chapa, assim como a do Valdeci com o Farré. Sim. Do ponto de vista eleitoral, uma ótima chapa, do ponto de vista pessoal também. Por enquanto está tudo bem, viu? Todos os candidatos postos. Por enquanto, vamos deixar assim. Por enquanto tá tudo bem. Ainda não começou a peleia. Os protagonistas são pessoas de bem, como se diz antigamente. Sim. Tem uma frase que eu gosto, já que a gente está falando em frases dos amigos e tal, o Everton Falco tem uma frase muito interessante. Ele diz assim... ímpeto e vontade, daí passa. Não, ele diz assim, que político, pessoas honestas, pessoas de bem, interessa a ele tanto na esquerda quanto na direita, né? Ele não
independente de que lado estiver, se o cara é honesto para ele, interessa, mesmo como adversário. Ele fala isso e eu isso eu tenho que fazer política de uma forma mais... Hoje está difícil. Está difícil. Chega a hora assim que eu fico feliz de estar me aposentando. Tu sabe? Não vou. Eu tenho dito para o pessoal, vocês capricham, porque essa é a minha última campanha eleitoral, não quero encrenca. olha aqui, ó. Tá difícil, né, Cláudio? Tu acabou de dizer que tá difícil. Pois a próxima pauta meio que, para mim, pelo menos, meio que resume isso. Tá difícil de entender a política, né? Jader Maretoli no PL. E ainda por cima, flertando com. Né? Flertando com, não quer dizer que o flerteado, digamos assim, queira, mas ele está flertando, gostaria de ter Giuseppe Riesgo como vice. Mas vou deixar tu fazer teu comentário primeiro, depois eu complemento. Isso é informação, tá? Não é nem achismo. Não é achismo. O Jader Maretoli se colocou como pré-candidato do PL, escolhido pelo PL, e ligou para o Giuseppe Riesgo, convidando para ser seu vice. O mesmo aconteceu, aliás, para não perder com o Tony Oliveira do Podemos, que ligou para o Giuseppe Riesgo e pediu para ser vice. Detalhe, Giuseppe Riesgo, eu afirmo, ele não será vice de ninguém. Ele será candidato a prefeito, porque é assim que ele foi decidido lá com os manda-chuva do Novo, do Partido Novo, além da sua própria vontade. Né? Senão ele poderia ter ido para o PP. Sim. Né? Em determinados momentos aí que foi convidado, até deu umas ronhas no PP, mas isso aí já é vencido. Já águas passadas. Passou. Não sei se águas, mas o programa já mudou de assunto, então deixa assim. Se fosse o caso, teria que ser falado antes. Então eu afirmo, até porque eu conheço o Giuseppe Riesgo, olha, seria uma coisa bastante surpreendente se ele decidisse ser vice de alguém. Não é do Podemos, do Tony Oliveira, não é do Jader Maretoli, de quem quer que seja. Bom, este é um lado da história. O outro lado é que a presidente do PL declarou esta semana ao site do Claudemir, mas exatamente ao repórter Michael Rosauro, que estava sendo feita uma pesquisa, que foi interrompida por causa da pandemia e tal. Mas, da pandemia não, da enchente? Da enchente, tudo é parecido. Da enchente, a catástrofe climática, mas que já estava retomando, e que terça-feira que vem a ser dia 11, a pesquisa estará concluída, e dia 14 ela vai anunciar quem é o candidato. E ela listou 4 nomes: o dela própria, o do Tobias Calil, o do coronel João Ricardo Vargas e o do Jader Maretoli. Detalhe, Tobias Calil não será candidato. Sim, ele já afirmou aqui não. Ele disse para mim, como eu acho que ele tem uma palavra só, eu não sei que tenha acontecido algo extraordinário no meio do caminho, duvido que isso tenha acontecido, ele não é candidato. O João Ricardo Vargas, pelo que eu sei, gostaria de ser. A Roberta não será, pelo menos ela disse outras vezes que não seria candidata a prefeito, seria candidata a vereador. E já o Jader Maretoli está louquinho para ser candidato, tanto que está agindo já como se candidato fosse. Eu não sei. Bom, uma coisa é certa, o PL não terá a companhia de Giuseppe Riesgo, porque Giuseppe Riesgo vai concorrer sozinho. Eu acho que ele vai solito, viu? Estou achando já que Riesgo? Vai solito, não vai ter ninguém a parcelhá-lo. Parcelhá-lo é uma palavra que eu inventei agora. Eu acho que sim. Que não existe. O Partido Novo já tem essa prerrogativa, né? Está acostumado a lançar. Agora abriu o estatuto e eles podem fazer coligações. Até um pouco tempo atrás não podia. Enfim, mas não vai ser estranho para eles fazer sozinhos. De qualquer forma, não é estranho e eles querem ser protagonistas. Então, portanto, vai ser. A dessa vai ter pelo menos 2 candidatos, penso. Um é o Giuseppe Riesgo, o outro é o que o PL vai indicar. O PL tem que ter candidato, porque é a ordem do presidente da República. Sim. Foi para isso que tiraram a diretoria anterior. Aí é que tá. Para ter alguém mais conservador. E vou dizer uma coisa, o Jader Maretoli cumpre esse objetivo. Tu acha? Eu acho. Sabe por que eu acho? Porque eu tenho memória. Eu lembro de como é que foi a campanha passada, onde ele estava nos republicanos, e como é que foram os debates. Ah, bom, tudo bem, mas sabe o que me causa estranheza? É que uma das alegações, claro, isso é extraoficial,
Mas uma das alegações para a saída, para não confirmação da candidatura de Everton Falck como prefeito, é que não estaria ele alinhado com os preceitos destra-destra, como tu diz, da extrema-direita, que são os preceitos do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e tudo mais. E, inclusive, se alegou que ele era do governo, né, linkado, digamos assim, ao PSDB, que era o partido de Eduardo Leite, que concorreu e ganhou as eleições sobre Onyx Lorenzoni. Então eu vou te dizer. E aí, quem é que foi secretário, né? Secretário adjunto, não me lembro como é que é o termo do secretário lá. Tá. De governo de Eduardo Leite. Jader Martoli. Não, tem coisa entre aspas, bem entre aspas, por favor, que não é pior. Pior no sentido diferente. Bem mais marcante. Vou dizer uma coisa, mas primeiro dizer que eu estou começando a achar que essa candidatura vai cair no colo do João Ricardo Vargas. Eu já estava achando isso desde que anunciaram. Que vai apontar tal pesquisa. Mas, enfim, o Jader Martoli já está sofrendo. Tu vê o que é o submundo da política. Primeiro, ele tem um passado que não recomendo em termos de fidelidade. Sim, política, em termos de partidos, por favor, né? Fidelidade política, partidária. Ele foi candidato a prefeito em 2016 pelo Solidariedade. Partido que nem existe mais. Uhum. Hoje juntou com não sei quem e é um não sei o quê. Bom. Boa informação. Bem, exatamente. Foi um partido menor. O que sobrou. E em 2016 candidato pelo Solidariedade, em 2020 foi candidato pelos Republicanos. E Republicanos que depois viria a se alinhar com o Jorge Pozzobon e com quem está até hoje. Mas, enfim, então ele já não prima muito pela fidelidade política. Uhum. Político-partidário, digamos assim. Segundo, o bolsonarista raiz, que seja lá o que for, para mim o bolsonarista raiz é uma coisa horrorosa, né? Que persegue as pessoas. Já sobrou pro Jader Martoli. Sabe que eu recebi depois de ter morto. Quando tu diz o bolsonarista raiz, tu não tá falando em relação à fidelidade do sujeito ao bolsonarismo. Tu tá falando em relação ao comportamento exacerbado e radical. Exatamente. Assim como assim como tem o lulista raiz também, que é o cara da extrema esquerda. Não é o radicalismo juiz, é o radicalismo sem vergonha. Sim. E qual é o... Porque já resgatar... Eu recebi aqui... Não, eu só estou te dizendo isso porque pode ser que alguém que não tenha este comportamento tóxico, digamos assim, se considere um bolsonarista raiz e se ofenda. Não é essa questão. Não tenho nada contra... Não é essa questão. Não tenho nada contra os bolsonaristas. Tem aqui um negócio chamado que eu recebi. Não, mas o bolsonarista lá, raiz, o que for. Foi bom tu ter falado nisso, porque é por aí que eu estava querendo ir quando eu estava questionando a coerência da decisão, caso se mantenha, né, a decisão, caso seja isso mesmo, né? Como ele ligou para o Riesgo na posição de candidato a prefeito pelo PL, a gente entende que isso deve ser algo sério. Mas eu estava levantando a coerência dessa Olha questão. As fotos que eu recebi. Não vou poder mostrar aí pro pessoal. Sim. Nem vou mostrar, mas só para tu ver. Vou fazer a descrição. Quem pois é. Pois é uma foto aqui. Tem mais de uma. Eu tenho duas aqui, né? Tem 4, 5 fotos. De Jader Martoli com Valdeci Oliveira, uma delas em cima do caminhão na última campanha, né, numa carreata, e outra empunhando uma bandeira. Ali ao lado de duas pessoas que estão empunhando uma bandeira com o número 13. É que ele resolveu apoiar, como candidato a prefeito derrotado, a candidatura de Valdeci Oliveira no segundo turno em 2020. Sim. 2020 é? Não. 2016. Não, 2020 era Valdeci e era. Não, 2016. 2016 foi Luciano Guerra. 2016, Valdeci e os caras resgataram as fotos, resgataram os. Não é tão antigo assim, né? A ponto de precisar resgatar. Não, mas assim, ó. 2016 foi logo ali. Isso é de uma estupidez, porque. Mas é do ponto de vista de quem está vendo. Como é que tu quer combater o comunismo se tu tá com coisa horrível? Primeiro, ele não é comunista, né? Sim, mas Claudemir, ó, vamos lá. No programa coerência. Eu vídeo sou um no cara programa do PT.
Eu tento aqui, muito. Vê se dá pra ouvir. Sempre na vida tive coragem e não fiquei em cima do muro. A melhor escolha para Santa Maria, desde o pobre até o mais rico, nós enxergamos que é aquele que já tem experiência, que já mostrou o que vem para. E aí por aí vai. Mas assim, ó, coerência, tá? Só o que a minha linha de raciocínio aqui é a coerência. Se Falck não era tão alinhado assim aos preceitos da direita conservadora, eu falei agora há pouco eu usei o termo extrema-direita, não foi esse o termo que Luciano Zucco usou na entrevista que ele deu quando comunicou... Não, queria alguém mais alinhado com a pauta conservadora. Exatamente, direita conservadora o termo que ele usou. Então eu vou fazer essa retificação aqui. O termo foi direita conservadora. Se Everton Falck não era tão aliado assim aos preceitos da direita conservadora, e era problema o fato dele ter sido, ou ainda ser, secretário do governo, de um governo chefiado pelo PSDB, partido do governador Eduardo Leite, como que, então, Jader Maretoli, que já apoiou publicamente Valdeci Oliveira, do PT, e também já foi secretário de governo do mesmo Eduardo Leite, pode. Então, assim, o bolsonarista que não está... Dá um nó na cabeça dos caras. Exato, o bolsonarista que está reclamando o fato, né, de dizer... Como tu falou, como que tu quer defender o fim do comunismo se tu já apoiou um e tal? Esse cara tem mais coerência do que quem chamou Jader Maretoli para entrar no PL, tu entende? Mesmo que a forma como ele esteja abordando a situação seja um pouco esdrúxula, né? De dizer, como que tu quer acabar com o comunismo se tu tá ao lado do comunismo? Pelo menos esse cara, eu vejo que ele tem até um pouco de coerência. Porque sim, rapaz... Eu quero saber, eles que são... O Falck não podia, como é que o Jader Maretoli pode? Isso não entra assim, na cabeça. Eu acho que... Eu penso que... eu acho que... Como é que eu vou dizer isso? Não acho nada, eu penso. Eu penso que o Jader Maretoli se adiantou. Tá, sim, pelo que parece. Seria ele, mas ele quis dar uma ganhada. Palpite, tá? Eu vou conversar com os caras aí, já vou aproveitar, ganhar tempo. Ou isso, ou tentar criar um fato consumado. Sim. Só alarmou os gansos. Sim. E o que vai acontecer? Eu desconfio, tá? Eu não tenho... Vai ficar muito difícil, assim. Eu desconfio que vai cair no colo do João Ricardo Vargas aqui de perto. A não ser que eles vão sozinhos e os prefeito e vice sejam do PL, né? Mas aí o Jader Maretoli não vai ser vice. Pois é. Não. E o João Ricardo Vargas também não. Mas quantas vezes Jader Maretoli já foi candidato a prefeito? 2. E não se convenceu ainda? Não. Mas tem outros aí. Então tem. Tá. Não quer dizer nada, porque vou te dar 2 exemplos, tá? Histórico. Ciro Gomes. Só pra te calar a boca. Animal. François Mitterrand. Foi candidato a presidente da França durante 3 vezes antes de se eleger. E ele olha que o mandato na França é 7 anos. Quer dizer, ele ficou 21 anos tentando. E o Luiz Inácio Lula da Silva também perdeu 3 vezes. Mas o Luiz Inácio Lula da Silva pegou alguns segundos turnos, né? Claro que o Jader Maretoli ficou sempre na rabeira da coisa. Quer dizer, também Jader Maretoli é bem parecido com esses caras. Sim, também não se compara. Mas enfim, eu entendo a tua então, o fato de parar de quieto. Eu admito de perder 2 vezes não é o problema. O problema é a forma como isso aconteceu. Um partido, outro partido. E o outro partido. E não são os únicos partidos da vida dele. E fora, na primeira eleição, teve ainda um chilique. Já foi do PTB. Né? Já teve um pequeno chilique, digamos assim, na internet, depois do resultado das eleições, reclamando dos evangélicos de Santa Maria, que não tinham votado nele, que não tinham apoiado ele. Então, aquilo não pegou bem também. Enfim. Já tivemos a batidinha, Claudemir Pereira. E aí que não é de banana. Não é de banana. Eu não gosto. Não gosta de uma batidinha de banana? Não gosto de leite. Não toma leite. Não tomo leite. Tá bom. Nem aquela batidinha de abacate não toma também? Não. Aquela batidinha de abacate com um pouquinho de limão. Show de bola. Claudemir, única pauta que não é de política eleitoral, mas ainda envolve política, tá? Do programa hoje. Só para ampassar aqui, a gente pode repercutir em outros dias, mas a questão é a seguinte. Acho que todo mundo de Santa Maria sabe, né? Já cruzou com essa informação, com a promoção aí. A construtora Jobim está fazendo uma rifa, vai rifar 2 apartamentos e mais alguns outros prêmios ali, que eu não vou me agarrar aqui quais são, para construção de 3.000 casas
para desabrigados pelas enchentes, tá? No Rio Grande do Sul, essas 3 mil casas não seriam aqui para Santa Maria, seriam no estado inteiro. A ideia é, com o dinheiro arrecadado dessa rifa, fazer a construção de 3 mil casas. Mas haja número. Tem bastante. Só aqui em Santa Maria, por exemplo, poderiam ficar 50 casas, tá? Mas faz conta daqui, faz conta dali, puxa daqui, puxa dali. O Jobim descobriu, entre aspas, né? Ele não descobriu, mas eu estou usando aqui... O contador dele. O contador dele e tal. Alguém alertou que daria para construir bem mais casa se tivesse alguma forma dessas casas em específico que serão doadas às vítimas das enchentes não pagassem imposto. E aí a gente está falando de 3 esferas, né? Municipal, estadual e federal. Ele já se reuniu com a prefeitura municipal para ver de que forma poderia fazer isso, alguma isenção de ISSQN, de IPTU, alguma coisa assim. Está na pauta da prefeitura ver se consegue desenrolar isso aí, não é fácil, né? Porque não envolve só a prefeitura, envolve o Tribunal de Contas, um monte de questão. E ele vai ter também uma reunião, essa informação de coxia, vai ter uma reunião com o ministro Paulo Pimenta. Até porque o governo federal tem interesse nisso, porque o governo federal andou prometendo aí que todo mundo que foi afetado pela enchente, que ganha até R$ 4.400, vai ganhar casa. Então, já tem 3 mil aí engatilhado e pode virar mais. Tu acha que pode virar um movimento político aí, a população pressionando, o governo abraçar a bronca? Eu estou ouvindo das pessoas envolvidas, o pessoal, não lá dentro da construtora, não é isso, mas de pessoas que entendem do assunto, que o mais complicado seria no governo do Estado, abrir mão do ICMS. Porque o que acontece? A ideia, eles estimaram ali que quase 50% do valor de uma casa acaba virando um imposto depois. Não sei se é bem isso, tá? Mas daria para construir ali quase o dobro de casas com a mesma quantidade de valor. E a ideia é não fazer sobrar dinheiro nenhum. Se arrecadar o suficiente para construir 5, 6 mil casas, eles vão construir, eles não vão ficar com nenhum dinheiro. Tu acha que é a hora do pessoal aí se juntar e botar a boca no trombone e tentar fazer uma pressão popular para que isso aconteça? Não sei, viu? Mas eu sei, não sei se isso é viável. Sim. Mas eu sei que seria interessante que a gente pudesse construir casas mais baratas. Sim. Nesse sentido, eu louvo a ideia do Ricardo. Do Gustavo. O Ricardo é outro. Ricardo é outro Jobim. É muito Jobim, gente. É muito Jobim. Tem o Jobim de cá, Jobim de lá. E do Gustavo Jobim. Sim. E que, aliás, tu sabia do movimento, lembra do movimento zero? Buraco Zero? Buraco Zero, lembro. Ele foi um líder. Mas isso aí... eu não lembrava disso. Mas eu lembro. Eu sou um cara de boa memória. É que tu é um cara de boa memória e um cara que já viveu... Eu sou da melhor idade. Já viveu bastante. Eu acho que é interessante. Sabe? Agora vejo alguns óbices. Primeiro, a ideia é interessante. Você tem uma alternativa barata de construção de casas, que ainda mais que serão doadas, né? Sim. Para deixar bem claro, o que ele está ou vai pleitear, com a prefeitura ele já conversou, mas a ideia é que haja uma reunião aí com o ministro Paulo Pimenta para pleitear, tentar buscar uma solução. Ele entra com o quê? Com a mão, aparentemente, com tudo, né? A partir desse valor arrecadado aí. Tanto... Aparentemente, tá? Por favor, não é informação. Mas aparentemente entraria com um terreno, com material de construção e a mão de obra. Uhum. A questão toda é o quê? Como a construtora também trabalha assim, tem muitos serviços que a construtora terceiriza. Não é os funcionários da construtora Jobim ou de qualquer construtora que faz toda a casa de cabo a rabo, como se diz. Uhum. Então, por exemplo, quando tu vai contratar uma empresa de elétrica para fazer a instalação elétrica das casas, essa empresa vai gerar ISSQN, né? Vai gerar ISSQN, então é taxa sobre taxa, imposto sobre imposto, e o valor da casa aumenta muito. Ele gostaria que, como essas casas são para doação... Eu acho que no mínimo tem que verificar isso aí. Exatamente. Como essas casas são para doação, gostaria de ver uma alternativa para que não se pague esses impostos e possa construir mais casas. Até onde eu sei, não é possível uma lei que beneficie um caso só. Sim. Mas também não quer dizer que seja impossível. Tem que ver se é politicamente viável, se é economicamente satisfatório, e se todas as partes estão de acordo. Mas como ideia jogada no ar, assim, eu acho muito boa. E assim,
desde que o... Não sou contra, viu, Gustavo? Desde quando a campanha foi anunciada, né, que a rifa foi anunciada, prefeitos do Rio Grande do Sul inteiro estão ligando para o Gustavo. O município é o menor dos problemas. Para dizer, olha, precisamos ser contemplados, queremos ser contemplados, né? E, enfim, são 3 mil casos, né? 3 mil casos. Os municípios são a menor parte desse troço. Sim. Mas o quê? Aí é que tá. Porque eles têm condições de, no seu âmbito geográfico, mandar projetos para a Câmara de Vereadores, digamos assim, isentando durante X anos, 10, 15, Sim. 20 anos, o IPTU, por exemplo. Né? Sim. E a empresa construtora do ISS, que são os impostos que eu acho que cabem ao município. Ao município. Agora, o Estado tem que convencer deputado e o governo federal tem que convencer deputados e senadores. E ainda ouvi que é uma política eleitoreira, ninguém vai lembrar lá do Gustavo aqui. Mais complicado. Mas ainda como acho ideia, que vale a pena. Como ideia, acho que vale desenvolver. Representantes da FAMURS, o pessoal sentar com o Paulo Pimenta junto da construtora, tentar uma reunião com o governador do estado, de repente junto com o ministro Paulo Pimenta, acho que a ideia como ideia é muito boa. Exatamente. Vou tocar a ficha. Era isso, já tivemos a nossa segunda batidinha, é isso? Então encerramos o semanário. Está tão quietinho. Está quietinho hoje ele está quietinho que nem a batidinha nem foi meio assim. Nem disse, fez só um sinal de positivo ali. Então tá, então te anima, rapaz. O semanário 24 mais movimentado dos últimos tempos, com o maior número de informações, rebuliços e reviravoltas dos últimos tempos. Tiroteios em geral. Meu amigo, hoje tudo metafórico, hein, gente? Hoje o bicho tudo retórico, por favor. Hoje o bicho pegou. Vamos dar paz. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Não esqueça, toda sexta-feira, semanário, no site do Claudemir Pereira, Facebook do Claudemir Pereira, Instagram do Claudemir Pereira e logo, muito em breve, assim que você confiar a sua marca, a nossa credibilidade e a nossa audiência, estaremos também em outras plataformas. Até a semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.